Explore o poder do agora com o Eckhart Tolle e embarque numa jornada de presença. Se quiser continuar absorvendo sabedoria, inscreva-se no canal e faça parte da comunidade que busca a verdade interior. O mestre mantém sua mente e sempre em harmonia com o tal. Isso é o que lhe dá o seu brilho. O tal é inapreensível. Como sua mente pode estar em harmonia com isso? Porque ela não se apega a ideias. O tal é escuro e insondável. E como isso pode deixá-la radiante? Porque ela permite. Desde antes do tempo e do espaço, onde está o tal é. Está além do é e não é. Como sei que isso é verdade, olho para dentro de mim e vejo. Vamos olhar de novo e ver. O mestre mantém sua mente sempre unida ao tal. Isso é o que lhe dá o seu brilho. Mantém sua mente em harmonia com o tal. E na linha seguinte diz: se é inapreensível, como pode a mente dela se harmonizar com isso? E diz: porque ela não se apega a ideias. Interessante. Ela não se apega a ideias. Isso me lembra um famoso ditado zen que diz: não me lembro qual mestre zen o disse, mas ele diz: não busque a verdade. Apenas pare de alimentar opiniões. Acredito que isso aponta para o mesmo estado interno de desidentificação do pensamento. Ela não se apega a ideias e se apega a isso. Não quer dizer que ela não tenha ideias. Mas o mestre não se apega a ideias. E o mestre Zen, quando disse, não procure a verdade, apenas pare de alimentar suas opiniões, ele não disse, pare de ter opiniões. Assim como Lao Tse não diz, não tenha ideias. Ele diz, não se apegue a ideias. E o outro mestre diz, pare de alimentar as opiniões. Portanto, esse apego, que é o mesmo que acariciar, é a autoidentificação com os pensamentos que surgem. Em outras palavras, você acredita completamente em cada pensamento que vem à sua cabeça. Isso é incrível. Você acredita nisso, o que significa que você é você. Isso é autoidentificação com o pensamento. Então, como estar sempre em harmonia com o tal? É tão simples. Por um lado, você poderia chamá-lo de parar de acalentar opiniões. Agora, qualquer pensamento que surge, em última instância, é uma opinião. Você poderia dizer, pare de estimar, pare de se identificar com isso. Ou não se apegue a ideias, como nas palavras de Lao Tse. Ou nessa presente tradução aqui. Para que haja sempre um espaço entre você e seus pensamentos, ou melhor, você não é o pensamento. Você é o espaço para o pensamento.
É assim que eu coloco às vezes. Vocês estão familiarizados com isso. E talvez você em si mesmo já saiba disso. Você não precisa estar em seus pensamentos, mas pode ser o espaço para os seus pensamentos. Então, não importa o quão estranhos sejam os seus pensamentos, isso não importa tanto. Você me diz, oh meu Deus, eu não deveria estar tendo esses pensamentos estranhos. Não, porque isso é outro pensamento. Eu deveria ser espiritualmente avançado, e porque ainda estou tendo esses pensamentos, deve haver algo errado comigo. Isso te soa familiar? Os pensamentos são pensamentos. São mais pensamentos que dizem, eu não deveria estar tendo esses pensamentos. Há algo errado comigo. E então, você acredita nesses pensamentos. Pensamentos que julgam outros pensamentos. Isso pode soar familiar para alguns de vocês. E não há nada de pessoal nisso. É a mente humana. Então você não precisa eliminar os pensamentos. Ou dizer que eu só deveria ter pensamentos puros, porque eu sou uma pessoa espiritual, porque agora eu deveria ter transcendido todos os pensamentos impuros. Bem, então você está em um dilema. Porque nesse mundo de polaridades, se você quiser apenas ter pensamentos puros, estará criando a outra polaridade no invisível. E mais cedo ou mais tarde, a outra polaridade surgirá por trás, rastejando. E isso tem sido feito, às vezes, por cristãos que tentam praticar os ensinamentos de Cristo, sem entrar no estado de consciência. De onde isso vem? Eles tentam ser puros, espirituais e bons cristãos, negando a outra polaridade e a reprimindo. E então, de repente, eles são dominados por algo profundamente destrutivo e negativo. Então, você tem uma pessoa legal e maravilhosa, que sempre fala em pensamentos espirituais e coisas espirituais, e antes que você perceba, ele está gritando com a esposa, ou até mesmo batendo na esposa. De onde veio isso? E ele não consegue nem admitir para si mesmo que é isso que está acontecendo. Então, se você afasta certos pensamentos, porque eles não se encaixam na imagem mental, de quem você é, como isso ou aquilo, então eles assumem uma vida própria. E antes que você perceba, eles invadem sua mente novamente. Se apenas em seus sonhos e de repente você tem pesadelos terríveis, tudo bem. Mas durante o dia você é uma pessoa muito espiritual. E à noite, de repente você tem pesadelos terríveis. Monstros vêm ou você se torna um monstro. Oh meu Deus, isso não deveria estar acontecendo. E isso é porque você está afastando algo. O verdadeiro espiritual não reside em um pensamento ou outro pensamento. Está em estar lá como espaço para os seus pensamentos. Então, realmente não importa mais qualquer pensamento que surja. Não é mais do que isso. É uma forma que surge nesse momento. Você não resiste. Você não precisa resistir a ele. Mas você é o espaço. Você não se torna ele. Alguém me mandou um adesivo para colocar no carro. Eu ainda não coloquei no meu carro. Um adesivo muito sábio. Eu, pessoalmente, não sei de onde surgiu. E nele diz,
você não precisa acreditar em cada pensamento que tem. Portanto, essa é a prática de ser o espaço ou a testemunha em vez de ser o pensamento. E você pode praticar com suas opiniões. Muitos pensamentos ou todos os pensamentos podem ser opiniões captadas, mas há certas coisas que são definitivamente, claramente reconhecíveis como opiniões. Quando você está conversando com as pessoas todos os dias, quando está discutindo ou conversando com amigos, colegas ou vizinhos, então eles vão expressar sua opinião sobre o que quer que seja. E você pode expressar sua opinião. E então você pode observar se há ou não autoidentificação com sua opinião. E a sua opinião, claro, é uma posição mental. A posição da mente, você se identifica com alguma posição mental? Se estiver identificado, então você está valorizando opiniões. Nas palavras do Mestre Zen, ou você está se apegando a ideias nas palavras de Lao Tse. E como você sabe disso? Você sabe que ao discutir as coisas, você se torna defensivo ou agressivo na expressão de sua opinião. A emoção flui e você fica excitado. Por que isso está acontecendo? Por que você está se tornando defensivo ou agressivo? E é claro que você tem que olhar para dentro de si mesmo para ver se é esse o caso ou não. Você está se tornando defensivo ou agressivo? Você sente o influxo de emoção. E por que isso está acontecendo? Porque inconscientemente você se sente ameaçado por alguém que ataca, questiona ou contradiz sua posição mental. Por que você se sente ameaçado por alguém que questiona sua posição mental? Isso é um sinal que você se identificou com uma posição mental. E identificou significa que seu senso de identidade estava nela. Então a pessoa não está atacando a sua opinião do ponto de vista do seu inconsciente. A sua opinião, como você se identificou, está sendo atacada justamente porque você se identificou com isso. Isso não é verdade, mas é assim que você percebe, como se ela estivesse atacando a sua própria existência. Porque você se identificou com uma posição mental, havia um eu nela. Portanto, qualquer um que questione isso, questiona a sua própria existência. É um processo inconsciente. Então, isso é uma coisa incrível de se perceber em si mesmo. E é um padrão inconsciente profundamente arraigado na maioria dos seres humanos. E claro, quando você se torna consciente disso, geralmente pode vê-lo com muito mais clareza nos outros, mais facilmente em seu amigo, ou em quer que esteja tendo esse tipo de manifestação em si mesmo. Claro, agora eu entendo o que meu marido e minha esposa fazem. Eu entendo completamente. E esse é o primeiro passo. Você pode estar passando por um despertar espiritual. E quando o ego entra sorrateiramente,
você começa a se sentir superior às pessoas comuns que não estão despertando em um nível coletivo. Conforme os humanos despertam, não haverá mais conflitos completamente inúteis entre as nações. No entanto, isso deve começar com a ausência de conflitos sem sentido em um nível individual. A maneira como você experimenta a vida é um espelhamento de volta para você, refletindo o seu estado predominante de consciência. Se você está envolvido em inúmeros processos judiciais, com todas essas pessoas desagradáveis que querem algo de você, talvez você descubra que, ao falar sobre elas, a estranheza está no fato de que essas pessoas estão sempre erradas e você está sempre certo. Isso não é tão estranho assim. Se ainda for o seu caso, o que é muito improvável, porque você está aqui, mas se você fala para terceiros sobre os outros, fulano disse isso, cicrano disse aquilo, então ele fez isso, então eu disse, e ele nunca disse o que deveria ter dito, mas fez isso e aquele outro. Se você encontrar o estranho fenômeno de que você está sempre certo e os outros estão sempre errados, isso é uma percepção importante. Como é possível? Eu devo ser sobre-humano e, aos olhos do ego, é claro que esse é o caso, porque o ego é talvez o maior obstáculo para a realização dessa dimensão mais profunda. No ego há uma luta incessante por algum tipo de superioridade e, portanto, é a isso que você está condenado quando ainda não despertou, pelo menos até certo ponto, para a essência mais profunda de quem você é, a consciência, a presença, a quietude. Então você está na prisão de sua própria personalidade. E não é um lugar agradável para se estar. Às vezes observo as pessoas e elas estão tão sobrecarregadas com sua personalidade, estão sob o domínio dessa coisa. A personalidade é a soma total de seu condicionamento emocional e mental do passado. Condicionamento mental significa certas formas de pensamento e estruturas mentais que se tornam repetitivas, certas narrativas sobre sua vida, a vida do ego e outras pessoas em sua vida. O que eu fiz, o que eles fizeram comigo, minhas vitórias, minhas derrotas. Muitas coisas formam a própria condição egóica. E um aspecto importante dessa condição é que ela fala sobre minha vida o tempo todo, na minha cabeça e em voz alta. E minha vida é o que me preocupa. Obviamente, é minha vida. E o que é minha vida? É uma história na minha cabeça, uma narrativa predominante em minha mente, através da qual interpreto tudo que entra em contato com ela. É como uma tela através da qual interpreto outras pessoas, situações, lugares e eventos. Eu não sei disso porque estou tão identificado com aquele condicionamento emocional e mental que se tornou eu, se tornou minha vida. Esse é o destino ainda da maioria dos humanos no planeta. Embora a minoria que está despertando esteja crescendo, ainda é uma minoria. A maioria dos humanos ainda está totalmente nas garras de seu eu egóico e provavelmente a maioria de vocês ainda está entrando e saindo desse eu egóico. Geralmente é assim que o processo de despertar acontece. Às vezes você é atraído completamente de volta para ele, e ele fala e pisa, e há busca por superioridade, e você se compara com os outros e precisa estar certo em algum argumento. Estar certo é mais importante do que a verdade.
E você está sempre certo. Isso é um bom sinal de que há ego. Então, a entidade que vai, direi apenas mais algumas palavras sobre isso, porque pode ser muito enganoso. Pode ser útil para você voltar, às vezes, pela porta dos fundos. Com isso eu quero dizer que você pode estar passando por um despertar espiritual e quando o ego entra pela porta dos fundos, você começa a se sentir muito superior às pessoas comuns que não estão despertando. Isso é sempre ego. Há um senso conceitual de si mesmo e você deriva sua identidade, o seu senso de quem você é, de uma mente conceitual feita de eu. Por exemplo, se você é um grande professor espiritual há 25 ou 30 anos, então ele não me disse que o mundo basicamente estava dizendo quem é você. Ninguém. Nada mudaria se eu andasse por aí com uma imagem minha. Isso requer muita consciência, porque é isso que eu estou descrevendo. Agora, isso aconteceu com alguns professores espirituais. O espírito tem apenas um exemplo. Se eu tivesse uma imagem mental de mim mesmo como um grande professor espiritual, eu estaria perdido, novamente perdido no ego. E assim, qualquer coisa que você faça, vamos nos concentrar com um ensino espiritual. Alguns de vocês, eu sei, já são professores espirituais em qualquer função. Talvez você esteja sendo um terapeuta, talvez esteja trabalhando com pessoas em alguma capacidade, e muitos outros de vocês estão destinados a se tornarem professores espirituais, direta ou indiretamente, formal ou informalmente. É claro que você está destinado porque o mundo precisa desesperadamente de seres humanos despertos. E, portanto, um perigo, não importa onde você esteja, mas agora estamos apenas falando sobre se tornar um professor espiritual, ou sendo um ser espiritual de qualquer maneira. Qualquer coisa que se torne um senso conceitual de si mesmo, significa que o ego está voltando e vai entrar pelas portas dos fundos. Então, não é verdade que esse momento eu sou um professor espiritual? Sim, eu sou, mas apenas sinto que é uma função. E enquanto essa função está acontecendo, aqui e agora, eu poderia dizer que sou um professor espiritual. Mas quando eu saio do palco e porta fora, se eu carregar a imagem mental de mim mesmo como um grande professor espiritual, eu estaria andando, estufando o peito. E é claro que todos os outros seriam inferiores em minha mente. E sem saber, eu estaria andando por aí com um ego enorme. E mais cedo ou mais tarde, o ego contaminaria ou obstruiria minha habilidade de ensinar. Poderia contaminar o ensinamento com falsidade egóica, ou poderia bloquear completamente o ensinamento intuitivo que acontece quando você significa o ego, quando você sai do caminho. A maneira como algo que transcende é o eu, chamado limitado, que às vezes a superfície sai do caminho. E então o eu profundo emerge da consciência incondicionada e pode usar sua mente. E essa é a maneira de finalmente usar sua inteligência de uma maneira que não põe mais a inteligência a serviço da loucura. Então, ser mestre espiritual é uma função. Quando eu saio daqui, eu preciso abandonar imediatamente a imagem mental e a narrativa em minha mente que me diz quem eu sou. Isso é um senso conceitual de si mesmo. Mas é claro que isso não se aplica apenas a professores espirituais. Aplica-se a qualquer pessoa, em qualquer situação,
em que você deriva seu senso de identidade, do que é isso que dá a você o seu senso de identidade. Eu sei, é claro, que em um nível puramente superficial, o professor espiritual funciona assim. Pode resolver problemas quando você pode dizer a uma pessoa que pergunta o que fazer. Você poderia dizer isso e aquilo. Geralmente eu não vejo professores espirituais. Se eu for para um país estrangeiro, e às vezes na fronteira ou no aeroporto, a alfândega pergunta o que você faz, por que você está aqui. E geralmente eu digo que sou um escritor, sou um autor. E tudo bem, porque isso resolve o problema. Ouvir um pensamento significa que você está consciente, não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Quando você ouve o pensamento, sente uma presença consciente, que é o seu eu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente, porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ela. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando um pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornam mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Esse é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser, que normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá de dentro uma sutil emanação de alegria, que é a alegria do ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda da consciência e o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas, estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nessa área de mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber o estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presença com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo, o mundo exterior, tudo se torna insignificante comparado a ele. No entanto, não é um estado egoísta e sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo, muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas, em casa ou no trabalho, preste muita atenção a cada passo, a cada movimento, até mesmo a sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som e o contato da água, o movimento das suas mãos,
o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare por alguns segundos depois que fechar a porta e observe o fluxo da sua respiração. Tome consciência. Dê um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência fica mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu interior não depende dela. A identificação impede você de lidar com o sofrimento. Algumas mulheres conscientes o bastante para abandonar a identidade de vítima no nível pessoal ainda estão presas a uma identidade coletiva de vítima, que atribuem ao que os homens fizeram às mulheres. Elas estão certas, mas também estão erradas. Estão certas porque o sofrimento coletivo feminino é, em grande parte, decorrente da violência masculina infligida às mulheres, bem como da repressão dos princípios femininos por todo o planeta, durante milênios. Estão erradas se extraírem o sentido do eu interior desse fato, e assim se mantiverem aprisionadas em uma identidade coletiva de vítima. Se uma mulher continua agarrada à raiva, a ressentimentos ou condenações, ela continua agarrada ao seu sofrimento. Isso pode dar a ela um reconfortante sentido de identidade, de solidariedade com as outras mulheres, mas a mantém escravizada ao passado e bloqueia um acesso integral à sua essência e ao poder verdadeiro. Se as mulheres se afastam dos homens, favorecem um sentido de separação e, portanto, um fortalecimento do ego. E quanto mais forte o ego, mais distante você está da sua verdadeira natureza. Assim, não use o sofrimento para criar uma identidade. Use-o, em vez disso, para a sua iluminação. Transforme-o em consciência. Uma das melhores épocas para se fazer isso é durante a menstruação. Acredito que nos próximos anos, muitas mulheres irão atingir o estado de consciência plena durante este período. Normalmente, esse é um tempo de inconsciência para as mulheres, porque são dominadas pelo sofrimento coletivo feminino. Entretanto, você pode reverter isso uma vez que tenha alcançado um determinado nível de consciência. E assim, em vez de se tornar inconsciente, você fica mais consciente. Já descrevi antes esse processo básico, mas vou apresentá-lo de novo, desta vez com uma referência especial ao sofrimento coletivo feminino. Quando você percebe que o período menstrual está se aproximando, antes mesmo de sentir os primeiros sinais do que é comumente chamada tensão pré-menstrual, o despertar do sofrimento coletivo feminino, mantenha-se muito alerta e ocupe o seu corpo o mais que puder. Quando o primeiro sinal aparecer, você vai precisar estar bastante alerta para agarrá-lo antes que ele domine você. Por exemplo, o primeiro sinal pode ser uma grande e súbita irritação ou um lampejo de raiva, ou simplesmente um sintoma físico. Seja lá o que for, agarre-o antes que ele domine o seu pensamento ou comportamento. Isso significa simplesmente colocar o foco da sua atenção sobre ele. Saber que se trata de sofrimento e, ao mesmo tempo, ser o conhecedor. O que significa perceber a sua presença consciente e sentir o seu poder. Qualquer emoção cede e se transforma quando colocamos a presença sobre ela. Se for um simples sintoma físico, a atenção que você der a ela vai evitar que se transforme em uma emoção ou em um pensamento. Continue então alerta e espere pelo próximo sinal de sofrimento. Quando ele aparecer, agarre-o de novo do mesmo jeito que antes. Mais tarde,
quando o sofrimento tiver despertado totalmente do seu estado de dormência, você poderá vivenciar uma considerável turbulência em seu espaço interior por alguns momentos, talvez até por alguns dias. Qualquer que seja a forma que ele tome, esteja presente. Dê a ele sua atenção completa. Observe a turbulência dentro de você. Perceba que ela está lá. Sustente o conhecimento e seja o conhecedor. Lembre-se, não permita que o sofrimento use a sua mente e domine o seu pensamento. Observe-o, sinta a energia de modo direto dentro do seu corpo. Como você já sabe, a atenção completa significa aceitação completa. Através de uma atenção continuada e, portanto, da aceitação, vem a transformação. O sofrimento se transforma em uma consciência radiante, assim como um pedaço de lenha colocado dentro do fogo se transforma em fogo. A menstruação irá então se tornar não só uma expressão de alegria e realização da sua feminilidade, mas também um templo sagrado de transformação. Quando você faz nascer uma nova consciência, a sua verdadeira natureza então reduz lá fora, tanto em seu aspecto feminino, como a deusa quando em seu aspecto transcendental do ser, que ultrapassa a dualidade masculino e feminino. Se o seu parceiro for consciente, pode ajudar você a praticar o que acabei de descrever, sustentando a frequência da intensa presença. Nessa hora em especial, se ele permanecer presente, sempre que você voltar a se identificar inconscientemente com o sofrimento, o que pode e vai acontecer a princípio, você será capaz de se juntar rapidamente a ele no estado de presença. Isso significa que sempre que o sofrimento dominar você, seja durante a menstruação ou em outras ocasiões, o seu parceiro não vai confundi-lo com quem você é. Mesmo que o sofrimento o ataque, como provavelmente acontecerá, ele não vai reagir como se fosse você, ou se retirar ou apresentar algum tipo de defesa. Ele vai sustentar o espaço da presença intensa. Nada mais é necessário para a transformação. Em outras vezes, você será capaz de fazer o mesmo por ele ou de ajudá-lo a recuperar a consciência, retirando-a da mente ao desviar a atenção para o aqui e agora, quando ele ficar identificado com o pensamento. Assim, um campo permanente de energia de alta frequência vai aparecer entre vocês. Nenhuma ilusão, sofrimento, disputa, nada que não seja vocês, nada que não seja amor, pode sobreviver dentro dele. Isso significa a realização do divino, o propósito transpessoal do seu relacionamento. Podemos ver o tempo como uma terrível doença que é infligida a todos. Sofremos, sem exceção, de uma doença letal. O que virá é o final da forma. É só uma questão de quando. Por isso nós vemos como meu pai, que agora tem 87 anos, e diz: os espelhos já não têm a mesma qualidade que tinham anteriormente. Assim a arte é. Vivemos nesse mundo onde o tempo parece estar, por um lado, em toda parte, controlando tudo, e por outro, em oposição. Ser reconhecido como uma ilusão, visto que se olharmos mais profundamente, verificamos que não existe, apenas há este momento. Esse é o portal para a dimensão da não-forma. A porta estreita de que Jesus falava e que conduz a vida é muito estreita e para a encontrar, Jesus dizia, poucos a encontrarão. Precisam de desenrolar o rolo da sua vida na qual a sua história está escrita. O passado e o futuro, muito pouco claro, não conseguindo ver o que é. As pessoas caminhando, levando uma carga mais pesada para umas do que para outras, transportam o peso do passado, eu e a minha história, esperando ou temendo, dependendo para onde vou. Esperança ou medo, caminhando com o eu baseado no eu, forma, pensamento, tempo. Há um peso aqui.
à medida que caminha no tempo, do passado para o futuro, pensando nele, falando dele, referindo-se a ele como o seu sentido do eu e dando-lhe no passado uma identidade de si mesmo, ou no futuro esperando encontrar-se a si mesmo, fica então perdido na forma, porque tudo isso são pensamentos-forma. O tempo e a forma vão juntos. Necessita de enrolar o rolo. Sabe como é? Aqueles rolos antigos que apareceram antes dos livros. Há uma linda história sobre a visão da autora do curso de milagres. Antes de ter recebido o ditado para escrever este curso, na sua visão ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse: se leres o que está do lado esquerdo, conhecerás o passado. Se leres o que está do lado direito, conhecerás o futuro. Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o pergaminho até o início, onde no centro do rolo estava escrito: Deus é. Ela afirmou: é tudo o que me interessa, não quero mais nada. A voz respondeu: parabéns, conseguiste dessa vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. Se ela não tivesse concentrado no momento presente, a estreiteza que era necessária para a sabedoria, atravessá-la e sair da não-forma, a qual foi depois dada forma pela mente, não existiria. Esse espaço-intervalo não estaria lá se ela dissesse: que interessante, vou espreitar o futuro. E anos depois, estaria ainda a ver o futuro. O passado também é muito interessante. Deus é a facilidade do agora e é só isso. Podem usar essa imagem para a sua vida. Sempre que possam, procurem estar interessados no centro do rolo, o presente. É aquilo a que chamamos saída corrente. A continuidade entre o passado e o futuro. Quebrar sistematicamente isso, criar espaço como se tivesse uns véus que reconhecesse serem a sua vida e os afastasse para poder espreitar e colocar a sua cabeça noutra dimensão, como vemos nos filmes. É o despertar no agora. Com isso, somos humanos em transição nesse nível de evolução da humanidade. Muitos humanos, atualmente, são humanos transitórios. São disfuncionais com as manifestações da velha consciência, uma vez que ela é totalmente identificada com a mente, forma e tempo. Tendo governado a humanidade durante milhares de anos, está a chegar ao fim, não poderá sobreviver muito mais. Dessa forma, todo ser humano transporta essa velha consciência dentro de si ainda. Muitos seres humanos aqui presentes nessa sala e muitos mais estão na fase de transição. Isso significa que ainda tem momentos na velha consciência, enquanto a nova está a emergir. Eu a chamo de nova, porém é intemporal, não é nova em tempo. Digamos que vi um nome numa loja moderna de artigos usados que dizia nova para si. Realmente, não há palavras que consigam expressar corretamente a verdade. Tem de estar conscientes para o fato de que a linguagem nunca está certa, especialmente quando começamos a falar da verdade espiritual, a não forma, porque cada palavra é forma e só funciona se exprimir algo que está ao nível da forma, tornando-se inútil quando queremos expressar algo que está para além dela. Por isso, Jesus usava parábolas, e ele nunca disse: isto é o reino dos céus. Ele dizia: o reino dos céus é como, ou um pouco como, e etc. E nos contava as suas historiazinhas, desde que não fique enredado
na forma das palavras, afirmando é assim, permitindo que as palavras apontem como postes de sinalização. Poderá resultar. Todavia, se disser, esta é que é a verdade, não é. A verdade nunca está na palavra, e é especial em desfazer a espiritualidade. A verdade é para onde a palavra aponta, ela está para além da palavra. Aprendemos assim a trazer o equilíbrio às nossas vidas, entre o tempo e o intemporal. E não só a gerir isso no mundo das coisas, nas situações, com os objetos, como também a evitar nos perdermos nas coisas, isto é, no mundo. Esse mundo não é só o externo, mas também o interno que carrega na sua mente. O mundo construído pela mente. Uma vez que este mundo, o da mente, cria o primeiro, o externo. O mundo feito pelos humanos, o chamado mundo externo, e o estado interior de consciência são, claro, a continuação um do outro. O exterior reflete o interior. Assim, no nível externo, temos uma civilização que é extraordinariamente ruidosa. Se alguém voltasse do passado, há cerca de 2000 anos atrás, chegaria atualmente a uma cidade, ou mesmo a uma pequena cidade, e diria: o que se passa com esse ruído ensurdecedor que há por todo lado? Essas máquinas fazem tanto barulho. Mesmo que não haja essas máquinas, as pessoas fazem ruídos pelo bem do ruído. Muito da música que ouvimos nos restaurantes, não sei aqui, mas na América do Norte, é tocada em alto volume. É assim em quase todos os restaurantes. Abre a porta, põe a cabeça dentro e volta a sair outra vez. Tudo isso é com o propósito de fazer barulho, ao qual chamamos música. Há exceções, claro. Alguma música tem um efeito divino. É aquela música que vem da quietude. Ao ouvir música que foi gerada na serenidade, seja qual for o compositor, tocada ou cantada, percebe que ela veio desse estado de consciência que assumiu uma forma. Por isso é fresca e nova, onde a serenidade está acoplada como uma fragrância. Ainda emana isso, mesmo que seja na forma de som. É essa a beleza de toda a arte, porque reflete esse estado interior de consciência. Existe muita pseudo-arte nesse mundo, onde as mentes espertas tentam ser ainda mais espertas, pensando em algo novo. O que podemos fazer mais aqui? Vamos ver, talvez isso poderia ir aqui ou ali. Isso é ser inteligente. É a chamada arte, mas falta algo, porque está totalmente encurralada na forma, apenas manipulando formas velhas. Não trouxe nada de novo, nem nada que o levasse à não forma, que é a razão original para toda a arte. É o sagrado. Ser um portal, um acesso para o sagrado. Quando a vê ou a experiencia, experiencia-se a si próprio. Nela se vê a si próprio refletido. A não forma refletida, ou melhor, brilhando através da forma. Essa é a verdadeira arte. Tem sempre mais do que pode ver ou ouvir, e isso brilha através da forma. É o que pode acontecer-lhe ou antes, é o que está a acontecer assim neste momento. Não é o propósito de toda a gente criar obras de arte. Alguns o fazem, porém, o mais importante, de longe, é que todos se tornem uma peça de arte. Toda a vida e o seu próprio ser ficam transparentes para que a não forma possa atravessar e brilhar. É o que acontece quando já não está totalmente identificado com o mundo da forma. Isso tem lugar quando tem acesso ao reino de serenidade dentro de si próprio. Algo emana da forma
que não tem nada a ver com a forma. Pode ser uma emanação silenciosa e não assumir nenhuma forma, como as pessoas iluminadas que existiram no passado. Por exemplo, na Índia. Cada geração teve sempre alguns iluminados, homens ou mulheres, que nunca fizeram nada, o que é muito raro acontecer com as outras pessoas. O que é que eles criaram? O que fizeram? E eles não fizeram nada, apenas ficaram para lá, sentados. A aceitação e a entrega se tornam muito mais fáceis quando você percebe que todas as experiências são fugazes e se dá conta de que o mundo não pode lhe oferecer nada que tenha um valor permanente. Ao aceitar e se entregar, você continua a conhecer pessoas e a se envolver em experiências e atividades, mas sem os desejos e medos do eu autocentrado. Ou seja, você deixa de exigir que uma situação, uma pessoa, um lugar ou um fato o satisfaçam ou o façam feliz. A natureza passageira e imperfeita de tudo pode ser como é. E o milagre é que quando você deixa de fazer exigências impossíveis, todas as situações, pessoas, lugares e fatos ficam satisfatórios e muito mais harmoniosos, serenos e pacíficos. Quando você aceita totalmente o momento presente, quando deixa de discutir com o que é, a compulsão de pensar diminui e é substituída por uma calma atenta. Você fica plenamente consciente, mas sua mente não dá qualquer rótulo para esse momento. Quando você deixa de resistir internamente, se abre para a consciência livre de condicionamentos, que é infinitamente maior do que a mente humana. Essa vasta inteligência pode então se expressar através de você e ajudá-lo, tanto por dentro quanto por fora. É por isso que, ao parar de resistir internamente, você costuma achar que as coisas melhoraram. Você acha que estou lhe dizendo, aproveite o momento e seja feliz? Não, estou dizendo para você aceitar esse momento tal como ele é, e isso já basta. Um diálogo. Aceite o que é. Não posso, eu me sinto irritado por causa disso. Então, aceite o que é. Aceitar que estou irritado? Aceitar que não consigo aceitar? Isso mesmo. Aceite a sua não aceitação. Entregue-se à sua não entrega. E veja o que acontece. A dor física crônica é um dos mestres mais duros que se pode ter. Ela nos ensina que a resistência é inútil. É absolutamente normal não desejar sofrer. Mas se você se desapegar desse desejo e aceitar a presença da dor, talvez note uma sutil separação interna, um espaço entre você e a dor. Isso significa que você passa a sofrer conscientemente, aceitando. Quando você sofre conscientemente, quando aceita a dor física, ela anula o ego, pois o ego é formado, sobretudo, por resistência. O mesmo ocorre com uma grande deficiência física. Oferecer o seu sofrimento a Deus é outra forma de fazer isso. Vá além do bem e do mal, procurando não classificar qualquer coisa de boa ou má. Quando controlamos o hábito de rotular e classificar, o poder do universo nos invade. Quando nos relacionamos com as experiências, procurando não reagir, o que antes chamaríamos de mal, muda rapidamente através do poder da própria vida. Observe o que acontece quando, em vez de classificar algo como mal, você o aceita e diz sim, deixando que a experiência seja tal como é. Qualquer que seja a sua situação, como é que você se sentiria
se aceitasse como ela é, exatamente agora. Por que o amor não é correspondido? Por que surge a situação de um tráfico de mão única? Estou colocando meu coração dolorido diante de você. Por favor, opere. Obrigado, obrigado. Ok, eu começarei a operação. Então, uma forma ama outra forma e não é correspondida. Por que é assim? E a grande dor que vem disso, para qualquer pessoa, é uma enorme dor. Bem, você sabe que a condição básica do ego é um profundamente estabelecido senso de falta, de carência, de incompletude. Então, mediante estratégias, a mente tenta preencher essa falta que é quase continuamente sentida. Exceto por breves momentos, quando algo é colocado lá e por um momento a falta não é sentida. Nunca dura muito, então ela procura por uma próxima coisa e ele olha para o futuro e procura acrescentar coisas para preencher esse buraco que está lá sempre. Eu não sou eu mesmo, eu não estou completo, eu não estou em casa, eu não cheguei. Então todas as formas de estratégia estão nisso. Uma das principais áreas que ele procura para preencher essa falta é a dos relacionamentos. A outra pessoa, ele ou ela. É então quando isso acontece, o inteiro foco do ego converge para uma outra pessoa. Que é inconscientemente percebida como aquela que vai me completar. Me fazer um todo. Ele ou ela é o exclusivo. E uma obsessão acontece sobre aquela forma, sobre aquela pessoa. E isso é chamado se apaixonar. E algumas vezes, quando você tem sorte, a outra pessoa sente o mesmo sobre você. Sente que você também vai completá-la. E sem dúvida isso é excelente. Ambos sentem que vão completar um ao outro. E então provavelmente você vai querer se casar. Assina um contrato somente para ficar seguro. Que para o resto da sua vida você vai me completar. E você não vai me deixar. Porque se você quebrar esse contrato, poderá sofrer sérias consequências. Portanto, nem pense nisso. Então você se casa, e é aí que os filmes acabam e o diretor descorta. Mas a vida continua, e talvez mesmo durante a lua de mel. A primeira dúvida vem à sua mente, se isso verdadeiramente funciona. E o outro vai viver com essa enorme tarefa de ter que preenchê-lo e completá-lo. Então você começa sua existência comum, trabalho, família. E gradualmente isso parece não estar mais funcionando. O senso de falta volta
E ele ou ela não está se comportando do modo que deveria para me fazer completo, para me fazer feliz. Você lê nos anúncios? Não sei se você lê isso na Índia, procurando um homem ou uma mulher para me fazer feliz. Quem pode viver com isso? E ninguém pode. Então a falta que foi temporariamente coberta pela ilusão de que essa pessoa iria preenchê-lo, e essa pessoa era um corpo de dor e você nem sabia. Subitamente o senso de incompletude, solidão, medo, o não ser, reemerge. Mas pela sua mente você incorpora isso a outra pessoa e diz que ele ou ela é a causa do que eu sinto. Você está sentindo de novo sua condição egoística básica. Você a sente mais forte agora porque por um pequeno tempo ela foi encoberta pela relação de amor. Então, gradualmente, o amor periodicamente se torna ódio. E cada vez que a pessoa não cumpre o que ela havia combinado, esse ódio aumenta. Obrigado por embarcar nessa jornada de autodescoberta. Se essas palavras tocaram você, explore os vídeos sugeridos para aprofundar a sua compreensão. Inscreva-se para mais conteúdo e compartilhe as suas reflexões nos comentários, contribuindo para a conversa que busca a verdade interior.